Salve, salve minha família, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Verão Luiz, sou professor de História e eu tenho recebido algumas mensagens positivas de seguidores comentando, sugerindo temas para os vídeos, pedindo para poder postar mais. E ontem um seguidor me sugeriu comentar questões do Enem. A princípio eu achei a ideia um pouco chata, porque a gente sai da prova do Enem completamente traumatizado, querendo pensar em qualquer outra coisa, menos na prova do Enem. E também já saiu o gabarito, né? A pessoa pode ir lá conferir a questão que errou, que acertou. Mas tem algumas questões que são de uma riqueza fantástica e eu resolvi trazer uma delas aqui para a gente conversar e pensar o Brasil a partir dessa questão. Agora eu vou olhar um pouquinho para cima, porque eu tenho que ler a questão, tá? Para quem está acompanhando, é a questão 52 do Caderno Verde. Vamos lá. Em 1852, havia mais de 1 milhão de votantes correspondentes a 13% da população livre. Em 1886, votaram nas eleições parlamentares pouco mais de 100 mil eleitores, ou 0,8% da população total. Houve um corte de quase 90% do eleitorado. O dado é chocante, sobretudo se lembrarmos que a tendência de todos os países europeus da época era na direção de ampliar os direitos políticos. O mais grave é que esse retrocesso foi duradouro. A proclamação da República não alterou o quadro. Isso é uma citação de José Murilo de Carvalho, Cidadania no Brasil. A questão pede que reflitamos sobre o seguinte: de acordo com o texto, a participação no processo eleitoral brasileiro após a reforma de 1881 sofreu uma variação que se explica pela. Vamos lá. Letra A. Restrição de gênero. Essa é uma questão que muita gente marcaria, até porque realmente as mulheres eram proibidas de votar. A questão é que as mulheres não foram proibidas de votar a partir de 1881, né? Elas sempre foram proibidas de votar. Portanto, essa questão não está correta, porque o direito a voto feminino só veio ser conquistado no Brasil em 1932, né? No governo de Getúlio Vargas. Vamos para a letra B. Exclusão de imigrantes. Essa também é uma questão que algumas pessoas marcariam, porque de fato os imigrantes não tinham direito a voto no Brasil. Comprovação de domicílio, outra grande pegadinha, principalmente porque a pessoa vai refletir aí acerca da liberdade de escravizados, da população pobre, e pensar que seria um motivo para excluir essas pessoas do sistema eleitoral, pedir a comprovação de domicílio, por isso marcariam essa questão, mas também não é a resposta correta. A única questão aí que é completamente imarcável é a letra E, obrigatoriedade do sufrágio, a não ser que a pessoa não saiba o que significa sufrágio, o que é bem possível. Não tem nada de absurdo nisso, tá? Sufrágio, gente, é voto, votar em alguma eleição. Agora, por que que chamam com este palavrão? Isso é tema para um outro vídeo. A resposta correta é a letra D, exigência da alfabetização. É engraçado, e por isso que eu escolhi trazer essa questão, porque essa discussão sobre pobres não saberem votar, sobre pessoas analfabetas não saberem votar, é uma discussão atual, muito presente no Brasil hoje em dia, mas as pessoas, por falta de conhecimento histórico, não entendem que nós passamos boa parte da história do Brasil, quase toda a história do Brasil, sem que as pessoas pobres, no caso do Brasil, ser pobre e ser analfabeto era quase uma consequência direta, porque essa universalização dos estudos ela é muito recente, é um tema muito recente no Brasil. Portanto, tentar retirar as pessoas pobres do processo eleitoral sempre foi uma discussão real da nossa elite e da nossa classe média. Esse debate sobre pessoas analfabetas não saberem votar é uma armadilha muito grande e tem a intenção de retirá-las do processo de decisão do nosso país. E isso faz com que sejamos governados por pessoas que não olham para esses cidadãos como se fossem gente. E foi exatamente isso que aconteceu. Basta que a gente olhe um pouquinho para o passado para a gente perceber como as populações do Norte e do Nordeste eram tratadas pelo Brasil
pelos governantes do Brasil até que conquistaram o direito ao voto, né? Nenhum investimento concreto era feito nessa região, simplesmente porque não interessava a ninguém. Lembremos que o direito ao voto dos analfabetos só foi conquistado a partir de 1985. Portanto, o Brasil foi governado por quase toda a sua história, durante quase toda a sua história, por pessoas letradas, e o buraco que cavaram, no qual nos encontramos hoje, é exatamente este que podemos ver. Portanto, incluir todos os cidadãos no processo de decisão, de escolha, de voto no nosso país é fundamental para melhorar nossa democracia e para permitir que essas pessoas sejam vistas, sejam notadas e possam ter as suas demandas atendidas. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem coisas do tipo: ah, mas o pobre, o analfabeto, ele vota com o estômago, ele não pensa no futuro. Gente, só da gente pensar que existem pessoas que estão passando fome nesse momento, qual que é o absurdo nessa pessoa pensar em votar levando em consideração a sua própria fome? O que nós não podemos admitir é que essas pessoas não participem do processo, porque se elas não tiverem nem sequer o poder do voto, a fome delas nunca será prioridade. Se um político quer o voto dessas pessoas, quer que elas não votem com o estômago, o que ele precisa fazer é investir para que essa pessoa possa ter condições de votar seguindo outros critérios. É preciso que se vista em segurança alimentar, é preciso que se vista em redistribuição de renda, mas infelizmente esses temas não são agradáveis para todos os brasileiros. De algum modo, uma parte da nossa classe média entende que investir na sobrevivência da nossa população é algum prejuízo para a vida deles. É claro que essa visão é uma visão completamente obtusa, completamente confusa da realidade, e transforma tudo o que é ajuda para que as pessoas não morram de fome em temas que são relacionados ao comunismo, ao socialismo, quando na realidade basta que se tenha o mínimo de humanidade para se perceber como que o Brasil era antes dessas políticas e como está nos dias de hoje. É evidente que para uma pessoa ter condições de trabalhar, de estudar, ela precisa estar alimentada. Esse debate sobre, fulano é analfabeto, então ele não deveria votar porque ele não sabe de nada. Isso é de um engano, em parte por ignorância e em outra parte por pura maldade. É evidente que as pessoas que são analfabetas também têm a capacidade de analisar a própria realidade, de olhar as propostas de um político e escolher aquele que vai atender às suas demandas. Sim, porque as demandas das pessoas também são demandas reais. Eu não posso querer cobrar que a pessoa pense em outra coisa enquanto a barriga dela ronca. E isso não é um problema apenas dela. Se uma parte da população está passando fome, aumenta-se a criminalidade, aumenta-se a violência, aumenta-se o número de evasão escolar, o número de reprovações nas escolas. E, infelizmente, nós precisamos olhar para essa questão não apenas como um ponto eleitoral, porque no período em que vivemos tendo essas pessoas como excluídas do processo, o que vimos foi exatamente verdadeiros genocídios no sertão, em outras partes do Nordeste, no Norte, pessoas morrendo de fome e de sede simplesmente porque não havia político algum interessados nas suas dores.